En la siguiente media hora quisimos traer dos casos de éxito, de desarrollo de actividades que suponen elementos de tracción, ¿no?, de la economía de un destino. ¿Vale? Tenemos dos casos de éxito que pueden ser además replicables a diferentes ayuntamientos de Galicia. Tenemos un poquito menos de tiempo para cada uno de vosotros. Tenemos 12 minutos para la exposición, ¿vale? Tenemos 12 minutos para cada uno y un turno de 3 minutos para preguntas. Os presento a quien me acompaña en la mesa. A mi derecha está Celtia Traviesas, que están impulsando en A Pontenova, en Lugo, un proyecto muy bonito en la Tirolina das Minas. Ella es ingeniera técnica agrícola y máster universitaria en gestión sostenible del territorio. Es máster en periodismo y ha trabajado como periodista también unos 10 años y gestiona este complejo turístico de Tirolina das Minas, que realmente sí que está resultando ciertamente un caso de éxito, incipiente además, en un concello tan pequeño como A Pontenova, que no sé cuántos habitantes tiene, pero ahora nos lo dirá ella, ¿no? Y empezamos por Marco, que viene de nuestro vecino de Portugal, de Penaparque Aventura, es el coordinador de actividades de este parque y nos va a hablar también de eso mismo, ¿no?, de cómo el parque puede colaborar al desarrollo de un local, ¿no?, de ese territorio. Si quieres empezamos por ti. Olá, boa tarde. Vou tentar falar devagar para ser mais fácil perceberem, uma vez que, obviamente, posso falar português ou então portunhol, castelhano não falo muito bem. Mas penso que na Galiza, se conseguir falar um pouco devagar, nos entendemos todos. Muito bem, para quem não conhece, eu vou começar por apresentar o Penaventura. O Penaventura é um parque que fica localizado em Ribeira de Pena. É um parque que fica a cerca de 1h30 daqui e 1 hora do Porto. Isto é importante porque, obviamente, são duas cidades principais onde grande parte dos nossos clientes depois, no dia-a-dia, vão fazer uma escapada para fazerem atividades. O nosso exemplo que nós viemos dar é como uma atividade levou a que o turismo naquela região fosse completamente desenvolvido. Em Ribeira de Pena, antes do Penaventura, peço desculpa, não passou. Antes do Penaventura iniciar, não havia praticamente nenhuma tradição em termos de turismo, muito menos empresas de animação turística e hotéis. Atualmente já existe. Como é que isto começou? Isto começou com uma aventura de levar para Portugal o maior Fantastic Cable do mundo. Para Portugal e depois para Ribeira de Pena. E a aventura começou aí, obviamente. Foi apenas o primeiro passo. Daí até agora já vão 15 anos. As coisas foram se desenvolvendo e atualmente o Penaventura já é conhecido nacionalmente, obviamente, e também, penso que na Galiza também já é conhecido, uma vez que grande parte dos nossos clientes também já são galegos e espanhóis também. Eu pedia só para passar o vídeo para vocês ficarem, para quem não conhece, com uma ideia mais fácil do que é o Penaventura.
Muito bem. Vou prosseguir então. Agora penso que é mais fácil compreenderem também, se ainda não conheciam, um pouco melhor o nosso projeto, e vou dar alguns dados que acho que são importantes para perceberem também qual é o papel que pode ter, neste caso, a atividade turística, o turismo ativo, ou até mesmo uma atividade para o desenvolvimento local. Nós atualmente temos aqui os números dos nossos clientes, obviamente, parte deles já são mercado internacional, mercado de proximidade também bastante, que é o mercado da Galiza, mas atualmente, tirando aqui a parte da pandemia, obviamente que nos afetou a todos, temos cerca de 70 mil clientes por ano. O que é que isto faz? Faz com que parte das nossas atividades, obviamente, levaram que este crescimento foi desenvolvendo também parte da região. O que é que acontece? Nós temos atualmente este volume, obviamente, quando começamos tínhamos só o Fantastic Cable e fomos crescendo. Obviamente que o nosso crescimento é muito alavancado também naquilo que é a nossa visão. A nossa visão, obviamente, está muito assente na sustentabilidade e, acima de tudo, na inovação. Inovação não é constante, não temos de trazer coisas completamente novas para o mercado, temos muitas vezes de inovar também na nossa forma de estar, nos processos e tudo mais. Nós tínhamos e temos, obviamente, zonas, por exemplo, de um rio, que é o Rio Poio, já que estamos a falar também da prática desportiva, do canyoning, o barranquismo, era inacessível para a prática de grande parte dos praticantes iniciantes e com algumas pequenas alterações, atualmente levamos cerca de 20 mil pessoas para esse rio, que até aqui era impossível. Por isso, a inovação não é sempre fazermos coisas completamente extraordinárias e maiores do mundo e etc. Tem muito a ver também, muitas vezes, com os processos de fazer as coisas. Queria só deixar essa nota, porque muitas vezes nós pensamos sempre em inventar a roda e muitas vezes não precisamos inventar a roda, precisamos de inventar uma utilização diferente para a roda. Acho que muitas vezes é isso que nos falta também. Temos aqui alguns exemplos que eu fui colocando por data cronológica. Temos, obviamente, o nosso maior destaque em 2007 da abertura do parque foi o Fantastic Cable, mas ao longo dos anos fomos sempre colocando atividades novas e inovadoras no mercado. Atualmente temos estas atividades já noutras empresas também, mas ao início tentamos sempre no mercado ser sempre dos primeiros a ter as atividades e procuramos sempre ter este posicionamento. Estão a ver aqui uma novidade já para 2023, que é o nosso novo projeto, está ainda em fase de conclusão, que é um parque de canyoning dentro do próprio parque. Estamos a construir um rio artificial com quedas de água, com cascatas. Vai servir, obviamente, para levarmos as famílias a fazer essa atividade. Pode servir também para fazermos formação. Vamos realizar protocolos com escolas também para poderem dar e, se assim entenderem, também prática para os alunos. Obviamente tem um contexto controlado para que as pessoas possam praticar atividades. Nós, mais que um parque de desporto, obviamente que somos, mas também somos, de certa forma, um parque de experiências. As pessoas, obviamente, têm o primeiro contacto muitas vezes com aquela atividade e depois a seguir, claro, procuram também, se gostarem, fazer essa atividade, obviamente depois nas associações, nos clubes, etc. Mas a primeira experiência é aquela que nós queremos dar às pessoas. Por isso, o nível inicial para nós é perfeito. Estamos a falar, obviamente, de inovação e porquê? Porque muitas vezes, e viu-se obviamente, quer agora com a guerra, quer também com a parte, há uns anos, já são anos, obviamente que o Covid já está há alguns anos, em ambientes deste género e vão continuar no futuro, nós termos algo e temos uma parte inerente na própria empresa, muito ligada à parte da inovação, vai nos ajudar certamente também a nos mantermos ao longo do futuro. Vocês, obviamente, na parte de desenvolvimento local, é importantíssimo sempre analisarem o contexto onde estamos. Obviamente, se nós fôssemos construir o Pena Aventura num espaço que não fosse Ribeira de Pena, teríamos que, obviamente, analisar bem qual era a existência das condições naturais do espaço para depois ver o que é que queríamos potenciar. Porque, obviamente, o mais importante de tudo é os recursos naturais, a vantagem competitiva sustentável que podemos tirar do local onde nós estamos e não só levarmos as coisas e construirmos em qualquer lado. Isso hoje em dia, e mesmo acho que já não faz muito sentido e acho que cada vez menos irá fazer. Nós, obviamente, nesse contexto, deixar só aqui uma nota, quando o Parque abriu Ribeira de Pena, obviamente colocou o maior Fantastic Cable do mundo, atualmente tem
o Penaventura, que já tem uma dimensão considerável, tem um hotel de 4 estrelas, com 200 quartos, vai ter um parque de assistências indoor de esportes de inverno e, obviamente, já estão mais projetos que estão, obviamente, a seguir estes todos que eu acabei de dizer. Por isso, o clique, obviamente, foi fantasticable, mas depois as coisas acabam por se desenrolar umas encaixadas nas outras. Dizer-vos também, como já tinha dito antes, cada local é ímpar. Obviamente, por isso, nós devemos sempre ter isso presente e não devemos apenas copiar as coisas, mas sim analisar bem aquilo que nós temos, valorizar aquilo que nós temos e, claro, expor os pontos que são, obviamente, diferenciadores no nosso contexto. Vou-vos deixar depois aqui também uma atividade que nós fizemos este ano, não tanto ligada à parte do parque. O parque é o nosso core de negócio, mas cada vez mais estamos a desenvolver atividades ligadas ao conhecimento e exploração da natureza que nos rodeia. Temos várias atividades fora do parque. A nossa localização, embora podemos dizer que Fantasticable é a principal do Penaventura, acho que não. O principal do Penaventura é o local onde nós estamos colocados. Temos rios próximos, temos rios de montanha, temos rios para fazer atividades com rápidos, temos o barranquismo, temos tudo muito próximo. Mais que o Fantasticable, acho que são os nossos recursos naturais que são o nosso maior ponto forte. Podia só passar o vídeo, por favor? Trouxe apenas este pequeno vídeo, obviamente que vocês repararem, o nosso posicionamento em relação ao vídeo inicial mudou completamente. Estamos mais focados na natureza, na parte, muito também pela procura que tivemos após o Covid. As pessoas procuram mais explorar a natureza e menos também as atividades completamente pura e dura, atividades de parque. Por isso é mais importante, muitas vezes, analisarmos o que está à nossa volta que propriamente colocar inovação atrás de inovação. Obviamente que se não tivermos um motor de arranque é complicado arrancar. Não tenho muito mais para dizer, depois se tiver alguma questão que possa obviamente esclarecer é com todo o gosto. Muchas gracias, Marco. Siéntate, por favor, si quieres. Después habrá un turno de preguntas. Os dejo con Celtia. Nos vamos un poquito más al norte de Galicia, y Celtia os contará su experiencia allí. Bueno, pois boas tardes a todas e todos. Moitas gracias á organización por convidarnos. Eu veño da Pontenova, que é un pequeno municipio da provincia de Lugo, limítrofe con Asturias. Neste pequeniño rincón do mundo, no 2021, sucederon dúas cousas moi importantes. A primeira cousa importante que sucedeu é que no censo, preguntabasme antes pola poboación, no censo do 2021 contáronse 2.207 habitantes, 6 máis que no 2020. Este dato non é nada baladí porque probablemente en 100 anos foi a primeira vez que no paso dun ano para outro non se perdeu población, senón que se ganou, aínda que non foi moita, ganouse. Para que vos fagades unha idea, en 1970 na Pontenova había case 5.000 habitantes e a principios de século, xuntando as 3 parroquias que conformaban o que hoxe é o Concello da Pontenova, había case 10.000 habitantes, así que imaginadevos o declive poboacional tan brutal que houve na Pontenova. Así que sí, o 2021 foi un ano histórico en canto a poboación se refire, pero pasou outra cousa moi importante para a historia da Pontenova no 2021, é que se inaugurou unha tirolina. Unha tirolina que nos chamamos xigante, porque é das máis grandes de Galicia, xunto coa de Mazaricos, pero que, claro, ao lado da de Portugal, pois é un pouco exagerado decir que non é xigante cos seus 300 poucos metros, os seus humildes 300 metros. Sen embargo, eu veño xa contarvos como esta pequena infraestructura de ocio, de turismo activo, supuxo unha verdadeira revolución e está tendo un papel tan importante na dinamización territorial. Veredes, na Pontenova, en moitos anos, nunca paraba ninguén. Os únicos
o máis parecido a turistas que había na Ponte Nova era xente como a min, que somos as fillas ou as netas desos habitantes que se marcharan e que volvíamos no Brao ou no Nadal, pero pouquiño máis. Sen embargo, dende febreiro do 21, que foi cando inauguramos a Tirolina das Minas, cada fin de semana na Ponte Nova hai xente. Cada sábado, cada domingo de calquer mes do ano, temos visitas, temos familias, grupos que veñen de Coruña, de Vigo, de Oviedo, a pasar o día na Ponte Nova. Non vos vou engañar, realmente, sí que dunhos anos para aquí abríronse algunhas casas de turismo rural e sí que empezaba a haber xente que facía rutas de sendeirismo, que hai varias rutas sinalizadas e moi ben sinalizadas no Concello, pero realmente así grupos de xente que chegaran co coche, aparcaran no núcleo urbano do pobo e se baixaran para visitalo e para pasar o día na Ponte Nova, pois é algo que causou unha certa revolución e ademais que foi acollido con moito entusiasmo e con moita alegría polos veciños e polas veciñas do pobo. Dixemos antes o de urbano así con entre comillas, porque urbano, xa vos imaginades que a Ponte Nova non é un pobo que está no fondo dun valle, rodeado de grandes montañas, coa peculiaridade de que empezou a habitarse a primeiros do século XX, porque antes a xente nesa zona habitaba aldeas ao redor. Pero a finais do século XIX veu a Ponte Nova instalarse unha sociedade de capital vasco a explotar as minas de ferro que había na nosa zona. Eso deu lugar ao orixe do pobo. Esa sociedade mineira disolveuse a finais dos anos 60, pero deixou un rico patrimonio, deixounos varias cousas na Ponte Nova, deixou uns fornos de calcinación que hoxe en día son o emblema da Ponte Nova, deixounos as montañas todas surcadas de galerías que co tempo foronse naturalizando e hoxe en día son preciosas, tedes que vir ver as nosas minas, e deixounos o trazado dun antigo ferrocarril mineiro que iba ata o mar, ata o porto de Ribadeo, e con todos estes elementos do patrimonio mineiro unidos á memoria do lugar, a nosa memoria histórica e tamén unidos a nosa riqueza natural e paisaxística, pois con todo isto que armamos dende o 2021 foi un relato e un destino. Isto foi posible, e digo este plural, e digo ben porque é un plural amplio, foi posible, creo que porque se xuntaron tres elementos neste nosoutros. O primeiro elemento fundamental foron os veciños e as veciñas da Ponte Nova que hai moito tempo que veñen apostando por situar a Ponte Nova no mapa, por poñela en valor, por facela atractiva, por contarlle a amigos, familiares o que había na Ponte Nova. E isto fixo moita xente na Ponte Nova de maneira desinteresada. Algúnha xente porque tiña negocios relacionados, outra porque era parte da súa profesión. Está por aí Carlos, que é o técnico de turismo da Ponte Nova, o cal creo que tamén hai que reconocerlle que se lle debe moito. Esa é a primeira pata. A segunda pata é que houve vontade política, porque sin vontade política do goberno municipal tería sido moi difícil desenvolver o que se desenvolveu na Ponte Nova. O Concello hai uns anos decidiu comprar máis de 20 hectáreas dos antigos terreos da mina para poñelos en valor. Restauraron un forno que estaba completamente tapado, esquecido, e ocurríuselles que no trazado do que era o antigo tranvía mineiro aéreo, que era un sistema de doble cable con vagonetas, que o que facía é que o mineral que sacaban dunha montaña o baixaban por este cable á ladeira da montaña de enfrente, ocurríuselles que se podía recrear ese trazado e facer unha tirolina. E aquí entra a terceira pata, que somos nós, que é a pata que vos veño a contar en primeira persoa, que é a aposta empresarial. O Concello o que fixo foi licitar a obra da tirolina e a xestión todo xunto. Isto obligaba a que a empresa que construíra a tirolina e que tamén que adecentara un pouco os terreos e que acondicionara a mina para as visitas ao público non acabara a obra e se desentendera, senón que a xestionara. Nos apostamos por iso, nos tiñamos a sede na Coruña, éramos en orixe unha empresa, unha consultora de enxeñería ambiental, convertímonos en constructora e agora tamén en empresa de turismo activo. Non vos vou engañar porque non é só unha aposta empresarial,
eu creo que realmente non tería pasado o que pasou ou non do mesmo xeito se só fora unha aposta empresarial. É unha aposta persoal, casi emocional. Eu son da Ponte Nova, nací na Ponte Nova, pero moi pequeniña marcheime porque meus pais son desa xeración de que criados nesa idea de que progresar era marchar do rural ao urbano. Entón, casi sempre vivín en cidades, pero sempre quixen volver a Ponte Nova. Así que creo que este proxecto é un proxecto para min moi persoal e penso que pasan dúas cousas neste tipo de proxectos nos que hai unha colaboración público-privada. Creo que ten que haber unha responsabilidade moi forte por parte das empresas privadas cando xestionamos recursos públicos. Creo que hai que pensar non só no lucro empresarial nin no beneficio económico, hai que pensar en revertir esa riqueza na sociedade, non? Porque ao final o que nos estamos xestionando é a riqueza do pobo, así que creo que é lóxico que intentemos nas decisións que tomamos que revirta no pobo. E creo, ademais, que cando as administracións públicas licitan este tipo de contratos deberían ter estas cousas moi en conta. Incluso, por exemplo, en canto á creación de emprego. É moi difícil para as empresas de turismo activo xerar emprego todo o ano, non? O máis fácil é contratar persoal na temporada alta e despedilo na baixa, ou incluso a veces é moito máis fácil nin sequera contratar persoal, senón ter autónomos como contratacións externas. Bueno, pois eu creo que se queremos que os territorios rurais se dinamicen e a xente se poda quedar, as empresas temos a responsabilidade de apostar por un traballo desestacionalizado. Eso require moita imaginación e moita innovación. Nos, agora mesmo, o que temos de servizos non é só a tirolina, porque a tirolina foi un gancho en Galicia bastante grande, saímos bastante nos medios con esta idea de a tirolina máis grande de Galicia, pero realmente nos o que intentamos cando a xente ven a Ponte Nova é que se quede e que teña unha experiencia completa, que se baixe do coche e que de alguna maneira empatice con nós e co que estamos facendo. Así que o que deseñamos é unha ruta guiada que comeza no centro do pobo, nos fornos, enseguida empezamos a subir a montaña, entramos dentro da mina Consuelo, o saír, quen quere se tira pola tirolina, quen non continúa a pé a ruta de senderismo, moitas veces van familias con nenos, os pais se tiran e nos acompañamos os nenos, os xuntamos, e ainda sigue un poquinho máis a ruta e acaba na antigua vía do tren. Esta é unha experiencia que dura 2 horas e media, é o servizo máis demandado e o que creo que está tendo máis éxito en canto pois o que lle gusta á xente. Temos unha pequena variación desta ruta que é o mesmo, pero descendemos ao nivel -1 da mina, é unha pequena introducción á espeleoloxía, e logo temos bicicletas e cuadriciclos para facer a ruta do ferrocarril, e tamén temos kayaks no verán. O dos kayaks pareceme un tema delicado nun río como o noso, o río Eo, que é un río de tradición pesqueira, e os pescadores os kayaks moito non lles gustan porque interfiren bastante coa súa actividade. Entón, bueno, o río Eo, o seu paso pola Ponte Nova nunca se navegara, é a primeira vez que pasou este verán e intentamos facelo pois con respeto e sensibilidade, sobre todo tendo os pescadores do noso lado, entendendo que, bueno, os recursos pois son para todos e que todos podemos convivir, pero sempre entendendo que teñen que ser experiencias non masificadas, non poden baixar polo río, eu penso, 30 canoas ou polo noso río, desde logo, non á vez, porque xeraría un impacto bastante negativo. O mesmo pasa cas rutas. Nos nunca vamos a ser un turismo masivo, nin o buscamos, porque nin é un sitio especialmente accesible, nin diseñamos experiencias que podan atraer un público moi masivo, pero sí o suficiente público como para xerar no pobo a idea de que, bueno, pois de que hai un futuro, que xa non hai só que marcharse e que se pode apostar polas zonas rurais. Incluso, antes falaban das subvencións, eu penso que temos que fuxir un pouco da idea de que calquer negocio no mundo rural ten que ser a base de subvencións. As subvencións están ben para emprender calquer negocio, porque empezar un negocio costa, pero o rural é suficientemente rico como para poder desenvolver innovación e atraer emprendedores sen necesidade de subvencións.
Bueno, isto é todo. Para min esta é a clave, por resumirmos un pouquiño do éxito da experiencia da Ponte Nova. Por un lado, a implicación da veciñanza, penso que é clave, a vontade política, e logo que haxa empresas decididas a apostar polo mundo rural e a quedarse. No noso caso, eu viñome de Coruña coa familia, así que desos 6 novos habitantes da Ponte Nova, 4 xa somos nós, pero ademais tamén trouxen 2 persoas mozas que vivían e traballaban na Coruña que tamén apostaron para virse a un pobo do interior de Lugo e aseguro que o están disfrutando e o pobo tamén porque son moi de festa, entón que veñan 2 rapaces novos a un pobo tan pequeno sempre dá tamén alegría. E nada máis pola miña parte. Bueno, muchas gracias, Telquia. Gracias a ambos. Me encanta esa parte emocional que le has puesto al proyecto. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, lo habéis hecho muy bien, estupendo. A mí me ha encantado porque son 2 casos de éxito. Uno a mayor escala, más grande, con una inversión muy potente. Otro más pequeño, un pueblo posiblemente igual más difícil de desarrollar, menos comunicado, que está menos en el imaginario de cualquiera para pasar allí un fin de semana, pero es cierto que cualquiera de los 2 son casos de éxito y, repito, son muy replicables, ¿vale? Si lo habéis hecho en la Ponte Nova, se puede hacer con todo el cariño y todo el respeto en casi cualquier pueblo de Galicia realmente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Pasamos a la última ponencia de la tarde. Gracias.